Hoje no Desequilíbrios Ambientais, os dois lados da história, iremos tratar sobre o pior vazamento de petróleo ocorrido na história no Golfo do México, que teve como consequência 5 milhões de barris de petróleo derramados no mar e que se espalharam por cerca de 1.500 quilômetros no litoral norte-americano. Iremos entrevistar a ambientalista da Greenpeace, Maria Luísa Ramos, e o presidente da British Petroleum, a petroleira responsável pelo desequilíbrio ambiental, Gabriel Paes. Para iniciar o assunto, derramamento de petróleo é quando pode ser considerado uma grave poluição marinha e quando por algum fator o combustível fóssil é liberado no oceano, que acontece um grande vazamento em largas áreas. O petróleo é um combustível fóssil que se formou há milhões de anos a partir da fossilização animal e vegetal. É uma substância tóxica e nociva para a vida marinha, que geralmente causa desastres ambientais marinhos imensos. Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui com Gabriel Paes, o presidente da British Petroleum. Por favor, introduza-se. Boa tarde. Eu queria dizer que o acidente ocorrido em 2010 foi uma negligência de um dos nossos funcionários. E foi uma fatalidade, algo que não acontece com frequência e algo que não acontecerá novamente. E isso prova que nós temos todas as condições de continuar extraindo o petróleo do Golfo. Sabendo que a sua empresa foi culpada pelo grande vazamento de petróleo no Golfo do México em 2010, o que a sua empresa tentou fazer sobre o derramamento de petróleo? Primeiramente, durante o acidente, nós tentamos muitas coisas, porque sabemos que o derramamento continuou durante dias. Tentamos colocar lama e cimento misturados dentro das tubulações para parar o vazamento. Tentamos filtrar essa água e tirar o petróleo, no entanto foram todas falhas. E agora arcamos com o nosso erro e estamos pagando uma dívida de 20 bilhões com o governo dos Estados Unidos. É uma indenização para reparar os danos causados. Você acabou de afirmar que a sua empresa pagou uma indenização nos Estados Unidos, mas eu queria saber se vocês pagaram uma indenização para as vidas prejudicadas durante a tragédia e se vocês checaram se o dinheiro que vocês pagaram em indenização voltaram para as vidas que foram prejudicadas e como vocês se sentem sobre o que a sua empresa causou em todas essas vidas que provavelmente nunca serão reparadas. Eu sinto uma profunda tristeza em dizer que o senhor pode estar certo, mas no momento não adianta ficarmos nos remoendo com o erro cometido e temos que tomar novas medidas, como temos feito pagando a indenização, que é um dinheiro que não é pouco e tenho certeza que vai ajudar muitas vidas de forma direta. Obrigado. E a relação ao meio ambiente, o que a sua empresa fez para, de alguma forma, reduzir o impacto que causou na vida marinha? Estamos no processo de filtração na água, no entanto, o meio mais eficiente é a desintegração natural, que depende do tempo e não da nossa companhia. No entanto, se tiver algo que pudermos fazer antes disso, estamos dispostos. Obrigado pela participação em nosso programa e pelas entrevistas que você deu. Foi uma honra. Voltamos depois entrevistando a ambientalista Maria Luísa Ramos, que vai defender o ponto de vista das consequências para o planeta e para as pessoas. Obrigado. Boa noite. Eu tô aqui com a ambientalista Maria Luísa. Eu queria pedir primeiro para você se introduzir antes de começar a entrevista. Então, eu sou uma ambientalista do Greenpeace. Eu estudo sobre os vazamentos de petróleo há 10 anos, 5 anos a menos do que eu tenho de carreira. E eu venho estudando cada caso de vazamento de petróleo detalhadamente. Você poderia falar então para nós o que aconteceu nos maiores desastres de vazamento de petróleo da humanidade, que foi o do Golfo do México recentemente, ficou vazando durante meses. Nós estamos aqui para conversar sobre as consequências disso e de quem foi a culpa disso. Bom, como analisado pela própria empresa, a British Petroleum, a culpa foi de uma negligência de um dos funcionários, que pelo que eu sei, todos sabemos, ele já foi demitido. Mas o que não sabemos são as consequências, que a maioria não sabe, são as consequências causadas biologicamente e até para os seres humanos, né? Que biologicamente, caso quem não saiba,
quando o petróleo é derramado, ele é menos denso do que a água, então ele fica sobre a água, prejudicando a fotossíntese das algas. Porque elas não têm luz solar, então elas não fazem a fotossíntese, assim, elas morrem e deixam a água menos oxigenada, já prejudicando a maioria das vidas dos animais. Sem contar que os peixes, a maioria das vezes, eles se alimentam de substâncias que estão contaminadas e aí afeta toda a cadeia alimentar no geral. Para os mamíferos e tartarugas, podem causar problemas físicos e mentais. Já para as aves, suas penas ficam sujas, então elas não conseguem voar e elas acabam se afogando. Mas não são todos esses os problemas. Temos também problemas para os seres humanos. Os humanos, a maioria deles, com a tragédia do Golfo, ficaram sem a sua maior fonte de renda, que vinha do turismo. Eu queria saber se você sabe sobre as medidas que foram tomadas pela empresa British Petroleum para reparar as vidas todas as pessoas que foram causadas pela tragédia e principalmente para reparar a vida marinha que foi destruída pela tragédia, porque como nós estamos na introdução, é um desequilíbrio ambiental. Então, a solução encontrada para essa tragédia foi a dispersão natural, ou seja, o petróleo vai saindo da água naturalmente, o que vai demorar anos. E a empresa não pode fazer outra solução porque é o que tem. Porém, como ela já vem dizendo à mídia, ela está pagando a indenização para o governo americano de 20 bilhões de dólares, desculpa, mas não tem ajudado as famílias afetadas, nem a recuperação das espécies que foram totalmente perdidas com a tragédia, né? Como eu já expliquei os motivos. Para finalizar, eu queria saber se deve continuar a extração de petróleo intensiva, sabendo que o petróleo é necessário para a nossa sociedade atual, a energia funciona em base do petróleo, mas ele também causa esses grandes desastres ambientais. Eu acredito que no momento, com a nossa tecnologia pouco avançada para proteção de animais e contra as tragédias que podem acontecer, acidentes, eu acredito que deveriam ser mais moderados, porque enquanto não tivermos uma segurança própria para isso, uma fiscalização própria para isso, claro que a gente não pode evitar acidentes, mas tem que ter uma tecnologia evoluída, a extração dos petróleos não deveria ser feita como é feita. Essa é a minha opinião. Você acredita que a maioria dos desastres ambientais causados pelo petróleo são pela falta de estrutura ou pela falta de prática dos funcionários? Com certeza pela falta de prática dos funcionários, porque as empresas colocam pouco dinheiro na formação de cada um deles e aí acaba acontecendo como aconteceu no Golfo do México, uma negligência por parte do funcionário. Obrigado pela entrevista. Aqui encerramos o nosso documentário sobre o vazamento de petróleo no Golfo do México. Voltamos semana que vem.